Eis que você é traído, acusado de crimes que não cometeu. Começa a ser caçado por praticamente todo mundo. Presencia o assassinato da maioria das pessoas que você ama. Eventualmente morre e, pra piorar, revive anos depois em outro corpo através de um ritual proibido por um maluco aleatório que acha que você vai destruir todo mundo porque, segundo os boatos, você é tecnicamente o anticristo. Um dos melhores e mais bem feitos animes de fantasia finalmente chegou no Brasil. Mas não se enganem. Models do Shi, também com um nome em inglês, agora que tá na plataforma da Crunchyroll, não é um anime novo de verdade. A maioria das pessoas só não conhece ele ainda por ser um anime chinês. Agora muita gente já deve ter saído do vídeo só porque eu falei que é chinês, mas se você continua comigo, ainda tá interessado, você provavelmente não vai se arrepender. Porque Models do Shi é um anime muito melhor do que as pessoas imaginam. Inclusive, só por ser muito bem animado, pelas cenas de ação serem muito bonitas e acontecerem com muita frequência, isso já cativa, já chama a atenção de muita gente para essa história, mas é uma história muito bem escrita, com personagens muito bem feitos, um drama muito funcional que, como eu disse em outros vídeos já pra vocês, deixa as lutas muito mais impactantes, principalmente quando envolvem o protagonista, que, como eu disse na sinopse, já sofreu demais. Afinal, os personagens dessa história já vivem num mundo bem sombrio, repleto de tragédias, guerras e desespero, embora o destaque acaba sendo do protagonista mesmo, inclusive nesse sentido. E falando no protagonista, já vale adiantar pra vocês que ele é o que mais vende a história pra maioria das pessoas. Pois além de ser aquele personagem prodígio que fica forte muito rápido e tem seus momentos B10, no geral ele é um personagem muito legal. Mesmo com a dublagem chinesa ser um pouco xoxa comparado com a japonesa no geral, o dublador dele gera cenas cômicas sensacionais, ele é um daqueles personagens mais canastrões, despojados e tudo mais, então vira e mexe ele tá causando confusão porque ele meio Zé, vira e mexe ele tá fazendo piadinha de mau gosto, então dá um alívio cômico, por mais que tenha uma carga dramática muito pesada. Ele é de fato um dos personagens mais carismáticos que eu vi nos últimos anos, especialmente se a gente for comparar só com animes de cultivação chinesa, porque como Isekais é o padrão FIFA da China, por assim dizer. Num primeiro momento, o prota revive sem entender direito o que aconteceu com ele, e a gente muito menos. Logo após reencarnar, ele já se envolve em problemas pra variar, e em meio à confusão ele reencontra algumas pessoas muito importantes do seu passado. Só que por algum motivo, que não fica muito claro pra gente no primeiro momento, todos eles querem matar ou machucar o protagonista por algum motivo. Ninguém parece gostar muito dele. Com exceção desse mano que também é muito forte, é aqueles cara caladão, só que muito B10 assim, que manja bastante, ele toca Guqin, Guqin, Guqin. é uma espécie de harpa chinesa assim, muito legal. E bem, esses primeiros 3 episódios do anime são mais introdutórios mesmo, é só pra gente conhecer um pouco melhor os personagens e entender o contexto maluco do qual o protagonista foi inserido do pleno nada. Então dá pra dizer que, de certa forma, a história começa pra valer no episódio 4, onde os personagens eles começam a relembrar de alguns eventos passados, voltando pra antes deles se conhecerem lá na juventude do protagonista, quando ele não era tão forte assim, ele não era temido, ele não tinha sido traído, diversas tragédias não tinham acontecido na vida dele ainda. E boa parte da primeira temporada a gente vai vendo ele buscando melhorar o próprio cultivo junto com a menina que ele gosta e com o amigo de infância dele, o melhor amigo dele na época, enquanto eles conhecem melhor o funcionamento desse mundo, daquela sociedade. Deveras interessante a primeira temporada, carregado de cenas muito bacanas de ação. Você tem torneios, as pessoas adoram o torneio, Dragon Ball tá aí pra provar isso. Até que da metade pro final da primeira temporada, a sequência de tragédias começa a acontecer, a vida do protagonista vira de ponta cabeça, ele começa a sofrer sem parar e vai se seguindo até a segunda temporada, onde vários clímax, o ápice da história, daquele flashback começa a acontecer com força. O protagonista quebra emocionalmente várias vezes, ele começa a ser confundido com a encarnação do demônio. Enfim, eu não vou entregar o peixe pra vocês agora, mas ele tá sendo manipulado por pessoas que a gente não sabe direito quem é, ninguém tem ideia de que ele tá sendo manipulado naquele momento. Aí todo mundo começa a pensar que ele é um assassino frio, que ele realmente não tem escrúpulos, que ele faz massacre pra se divertir, no café da manhã ele come carne de pessoas, aquela coisa toda. Nisso, obviamente, ele virou um bode expiatório, ele começa a ser caçado por praticamente todas as seitas, ele não consegue ter sossego depois disso, ele até tenta se isolar, depois ele conhece uma galera, ele vira líder dessa galera, só que essa galera acaba morrendo também, porque como ele virou um alvo
todo mundo que se afilia a ele sofre junto com ele. E como a maioria das pessoas não consegue ser tão fortes quanto o protagonista, as coisas desandam muito fácil. O protagonista, olha, pra ele conseguir se manter virtuoso, pra ele conseguir se manter na linha, conseguir manter os próprios princípios é muito difícil, cada vez mais difícil. Se você se coloca um pouquinho no lugar dele nesse processo ao longo da história, você começa a se perguntar se você realmente conseguiria ser tão virtuoso quanto ele, apesar das circunstâncias que ele tem. As pessoas judiam muito, não dele especificamente, mas das pessoas que gostam dele, que apoiam ele, assim, sem a mínima lógica, de uma forma extremamente cruel. Sabe, faz muito tempo que eu assisti Modal Zushi, ele era bem desconhecido, principalmente aqui no Brasil, ninguém tinha falado disso, nem no YouTube, nem em lugar nenhum praticamente, mas olha, até hoje, quando eu lembro, eu me emociono. Tudo que eu tô falando pra vocês, eu tô puxando da memória pra vocês verem como ficou marcado em mim, assim, anos, e continua marcado em mim. Então, assim, como uma obra de fantasia muito boa, muito bem produzida, já vale muito a pena, mas se você gosta dessa carga dramática que acompanha as cenas de ação, as partes mais de aventura e tudo mais, olha, sensacional. Tanto que a segunda temporada pra mim é o ápice, porque depois, quando chega a terceira, eles voltam pro momento presente lá dos 3 primeiros episódios, que você até esquece que existem, porque você fica muito marcado com flashback e tudo mais, porque agora que o protagonista reencarnou por causa do ritual satânico do Satanás, ele e o único amigo dele, a única pessoa que sobrou que apoiava ele, começam a andar por aquele mundo procurando o verdadeiro culpado por fazer com que ele ficasse daquela maneira. Uma sequência de mistérios muito cabreira que eles têm que enfrentar. Eles descobrem que o protagonista se envolveu numa conspiração muito grande dentro de uma das maiores seitas do rolê. Enfim, à medida que eles vão descobrindo, as coisas começam a se encaixar. Tudo que a gente viu no flashback nos primeiros episódios do anime começa a fazer muito mais sentido, até que o verdadeiro vilão da história é desmascarado e as coisas se resolvem, todas as pontas se fecham e a história é concluída de maneira exemplar. E falando no fechamento exemplar, apesar de ser uma história muito bem feitinha, com começo, meio e fim, 3 temporadas, tem alguns pontos que eu acho que vale mencionar pra vocês com relação a esse anime. O primeiro deles é que tá na plataforma da Crunchyroll, com esse nome em inglês, como eu tinha dito no começo do vídeo, só que não com as 3 temporadas, pelo menos não por enquanto. Você tem a primeira e a segunda, que, como eu disse anteriormente, é a melhor temporada na minha humilde opinião, mas sem a terceira termina em aberto. Então, se você quiser ver tudo de uma vez, eu sugiro que você espere eles lançarem a terceira temporada. Se você já quiser assistir a primeira e a segunda, infelizmente você não vai achar o anime dublado, não por enquanto, nem em japonês, nem em português. Não sei porquê, pelo menos em japonês ele já tem, não sei porque que eles não trouxeram pra cá, mas enfim, uma hora eles vão acabar trazendo, o anime vai ficar mais acessível ainda pra quem não quiser ver em chinês. Eu sei, tem barreira linguística, fora a barreira cultural, isso dificulta muito a vida de muita gente, mas animes chineses estão cada vez mais populares, então eu sei que tem algumas pessoas que já estão acostumando, como eu estou acostumado, com o mandarim, mas o grande problema é que no final das contas acabou sendo o grande calcanhar de Aquiles da maioria das pessoas que não viu esse anime mesmo já conhecendo, acabou sendo a história do yaoi, entre aspas, ou seja, romance gay. Brasil pode parecer bem tranquilo com relação a essa história de discriminação, preconceito, mas é mais fachada do que qualquer outra coisa. O povo aqui é bem intolerante com muita coisa, mas mesmo se esse for ser o caso, Modal Zushi não tem esse problema, pelo menos não em anime. O original tem, de forma bem explícita e tudo mais. Mas no anime, eles cortaram 100% isso. Se você não tem ciência do que acontece no material original, você nem cogita a possibilidade deles terem um romance ali. Especialmente por conta da menina, do passado dele, que ele realmente era apaixonado, aquela coisa toda. Eles dão muito mais ênfase nisso no anime. E aí vamos lá, trazendo uma curiosidade interessante pra vocês. Por que isso acontece? A China é muito preconceituosa? Não. Na verdade, a China era bem liberal com relação a isso. O que começou a acontecer foi que o Partido Comunista Chinês começou a ter que proibir algumas coisas por conta de consequências da história do filho único. É um pouco complicado explicar pra vocês nesse vídeo, eu precisaria fazer um vídeo muito específico sobre isso. Quando eu tiver outro canal, se vocês quiserem, eu trago pra vocês, porque não é assunto pra falar em canal de anime. Só vale deixar claro que, se tivesse um romance entre 2 caras, tudo bem, por mim, não tem problema nenhum. Eu acho aceitável, eu acho tranquilo. Bate lá, chefita viadagem.
Eu já assisti um punhado de coisa assim. Tem amigos até que pegam no meu pé, porque eu gosto bastante de Yuri on Ice. Mas, gente, romance bom é romance bom. Não importa se é um casal tradicional, se é dois caras, se é com duas mulheres, ou até mesmo se é um harém de verdade. Eu não me importo com isso. As pessoas são livres pra amar da maneira como elas quiserem. Tem muita coisa que eu vejo nessas histórias que eu não faria. Mas nem por isso acaba me incomodando. A única coisa que eu não gosto é a história de patifaria com criança, que vira e mexe em obra de fantasia acaba tendo. Graças a Deus, nessa não tem. Só o maior problema é a ideia do chip entre os dois caras, se você for uma pessoa intolerante com isso. Se você não for, não tem problema. E, como eu disse anteriormente, mesmo se você for no anime também, ó, suave. De todo modo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, você já sabe o que fazer, né? Eu não vou precisar repetir todo santo vídeo, hein? Pelo amor de Deus. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.